Em primeiro lugar, gostaríamos de expressar nosso agradecimento à liderança da Arábia Saudita pela oportunidade de realizar um encontro entre representantes russos e americanos. Expressamos esse agradecimento pessoalmente ao príncipe herdeiro do reino, Mohammed bin Salman, quando, junto com Yuri Ushakov, tivemos uma audiência com ele. Conversamos por cerca de 1 hora sobre nossas relações bilaterais e sobre a importância de garantir no mundo, se não for possível um acordo completo, o que é impossível, pelo menos a disposição das grandes potências de, em qualquer situação, manter um diálogo profissional normal e tentar ouvir umas às outras e, consequentemente, aprender lições do que está acontecendo e evitar quaisquer conflitos e crises. A posição do príncipe herdeiro, na essência, foi reproduzida em nossas negociações com o lado americano, onde Marco Rubio, no início da nossa conversa, especialmente a importância fundamental nas relações internacionais de cada país, seguir seus próprios interesses nacionais. Concordamos completamente com isso. Concordamos também que esses interesses nacionais, claro, nem sempre coincidirão, mas quando não coincidem, é muito importante regular. Não provocar essas divergências, não deixá-las ao acaso e ainda mais, não provocar confrontos de natureza militar e nova. Mas quando os interesses nacionais coincidem, é preciso fazer tudo. É preciso fazer tudo para que, nesses aspectos, os esforços sejam unidos e projetos mutuamente benéficos sejam realizados, tanto nas esferas geopolíticas quanto nos assuntos econômicos. Então, a conversa foi, eu considero, muito útil. Nós não apenas ouvimos, mas também entendemos um ao outro. E eu tenho motivos para acreditar que o lado americano começou a entender melhor nossa posição, que explicamos mais uma vez, com base nos múltiplos discursos do presidente Putin, de forma detalhada e com exemplos concretos. Os acordos que alcançamos, o primeiro e provavelmente o mais urgente, e ainda mais. Não o mais complicado é garantir a nomeação rápida dos embaixadores da Rússia nos EUA e dos EUA na Rússia. Em segundo lugar, remover as barreiras que por muitos anos, principalmente a administração Biden nos últimos 4 anos, foram construídas sobre a direção de nossas missões diplomáticas, dificultando seriamente seu trabalho. A expulsão incessante de nossos diplomatas, sem dúvida, tivemos que responder às questões contínuas e persistentes com a apreensão de nossas propriedades e muito mais. Na indústria financeira, o setor bancário, transferências que eles estão tentando limitar para nós respondemos da mesma forma. Concordamos que os deputados vão organizar uma reunião em breve para discutir o trabalho das embaixadas e instituições estrangeiras em ZIWA, sem se concentrar em qualquer manifestação específica desses problemas. E eles vão tentar abordar isso de forma sistemática para pôr fim a esses inconvenientes de uma vez por todas, que realmente dificultam o desenvolvimento de relações normais do dia a dia. O segundo acordo que alcançamos é que em um futuro próximo, um processo será estabelecido para a regulamentação ucraniana. O lado americano informará quem representará Washington nesse trabalho. Nosso participante no processo, em terceiro lugar, de maneira ampla, criar condições. Conforme os processos que visam resolver a crise na Ucrânia progridem, para criar simultaneamente condições para a cooperação ser totalmente retomada e expandir em várias áreas, havia um grande interesse em retomar as discussões sobre questões geopolíticas, incluindo vários conflitos em diferentes partes do mundo, onde tanto os EUA e a Rússia têm interesses, e havia um forte interesse em remover barreiras artificiais ao desenvolvimento de uma cooperação econômica mutuamente benéfica. Na discussão dos aspectos econômicos da nossa reunião de hoje, o chefe do Fundo de Investimentos, Kirill Dmitriev, também estava presente. Grato. Agradeço. Isso poderia ser resolvido de forma bastante fácil e rápida, para o benefício tanto da Rússia quanto dos Estados Unidos. Por favor, perguntas.
Sergei Viktorovich, Alexander Kristiankin, Canal Rússia, VED-DRK. Atualmente, diferentes avaliações estão sendo feitas, principalmente positivas, e já estão vindo do lado americano. Gostaríamos de esclarecer em qual trilha foi possível aproximar mais posições do CICEGA sobre o russo, americano ou ucraniano. Foi possível também preparar a base para o encontro dos presidentes da Rússia e do EUA. E, em geral, quais são os próximos passos? Vocês terão encontros em breve. E, a propósito, o secretário de Estado disse que todos os participantes na trilha ucraniana precisarão fazer concessões. Há alguma compreensão de quais seriam? Quanto à questão sobre a qual conseguimos alcançar entendimento mútuo, não necessariamente isso significa aproximar posições, mas eu já mencionei isso, praticamente concordamos que é necessário resolver, de uma vez por todas, o problema do funcionamento das nossas missões diplomáticas e sobre as questões do nosso diálogo, assuntos internacionais e relações econômicas, foi expressado um desejo mútuo de encontrar soluções concretas. Quanto ao tema ucraniano, mencionei o acordo de que os americanos nomearão seu representante e nós responderemos com reciprocidade. Após isso, as consultas correspondentes começarão e terão um caráter regular. Algo mais eu deixei passar. Nos encontramos por decisão dos presidentes que concordaram em trabalhar na preparação de uma próxima cúpula e, com esse objetivo, foi incumbido aos ministros das Relações Exteriores e aos conselheiros de Segurança Nacional se encontrarem e verificarem o que precisa ser trabalhado. Antes que os presidentes possam começar a negociar uma data e prazos específicos para a realização da cúpula. Sergei Vitalievich, falo sem dúvidas, mas não posso deixar de perguntar logo após o término da reunião. Surgiu muita informação, referindo-se a algumas fontes próximas ao processo diplomático sobre um suposto plano de 3 etapas, no qual a Rússia teria chegado a um acordo com os Rússia. Sobre a Ucrânia, é verdade. E a segunda pergunta, se possível, os EU enviaram um questionário interessante à União Europeia. Após essa reunião, perguntando o que a Europa pode oferecer. Do ponto de vista de fornecer garantias de segurança na Ucrânia, há uma questão sobre a introdução de um contingente no território ucraniano. Qual é a sua opinião sobre isso? Quanto a primeira pergunta é sobre um plano de 3 pontos. Eu não vi essa informação, eu não vi essas mensagens. Na verdade, hoje, quando eu estava acompanhando as notícias, eu encontrei uma referência à declaração do ministro das Relações Exteriores da Polônia, Radosław Sikorski, recentemente, que mencionou em algum lugar nos bastidores em Munique que se encontrou com um representante do 5AA, Kellogg, e Kellogg o informou sobre algum plano de resolução. Não foi mencionado se eram 3 ou 4 pontos, mas Sikorski, comentando sobre esse plano, disse que não pode revelar os detalhes. O plano é atípico, mas pode ser bastante interessante. Hoje eu perguntei, Rubieva ou Waltz, o que isso significa? Eles disseram que é falso. Segunda pergunta, sobre a informação que está circulando de que os americanos fizeram uma série de perguntas adicionais à União Europeia também. Como foi dito, é melhor entender o que a União Europeia planeja fazer e como os americanos podem ser mais úteis ou envolvidos. Eu mencionei isso, mas eu também mencionei que o tópico específico sobre o potencial desdobramento das armas nucleares ainda não está claro. De algumas forças armadas de manutenção da paz, supostamente, depois que o conflito já foi resolvido ou um acordo foi alcançado, os contingentes, como mencionado neste documento, são de interesse para os americanos, do ponto de vista de quais países estão dispostos a fornecê-los, mas está claro que a pergunta é direcionada aos membros da União Europeia. Hoje explicamos aos nossos interlocutores que notamos isso claramente. O presidente Trump, em vários dos seus discursos, foi o primeiro entre os líderes ocidentais a afirmar claramente que a inclusão da Ucrânia na OTAN é uma das principais razões para o que está acontecendo, que esse é um dos maiores erros de Biden e sua administração, e que se Trump fosse presidente, ele não teria permitido isso. Nesse contexto, explicamos nossos colegas que o presidente Putin enfatizou que a expansão da OTAN, a absorção da Ucrânia pela Aliança do Atlântico Norte, é uma ameaça direta aos interesses da Federação Russa, uma ameaça direta à nossa soberania, e, portanto, explicamos hoje o surgimento
das Forças Armadas, mesmo os países da OTAN. No entanto, sob uma bandeira forasteira como a da UE, nada muda. Ou sob bandeiras nacionais, nada muda. Não podemos aceitar isso. No corredor. Não há negociações em jogo na Seoul. Atacaram sua própria estação de trabalho em Kubane. Por ela passa o gás, que pertence inclusive a empresas dos EU e de países europeus. Por ela passa o gás é uma tentativa de Zelensky de enviar um ramo negro a Trump para contato com a Rússia. E a segunda questão, se me permite, não está relacionada à declaração de vários países da UE sobre o desejo de ser a mesa de negociações, como hoje, sim, não estava nas classificações, com outras declarações sobre direitos históricos na terra ucraniana. Quanto ao que motivou essa nova provocação, com o ataque à infraestrutura energética do Cazaquistão, já agora, de fato, aqui podemos apresentar muitas razões. Ou, por assim dizer, supor o que estava na base daquela ordem, que alguém ainda assim em Kiev deu isso de graça. Mas isso o fortalece. Deveria capacitar todos a concordar que isso não pode continuar assim, que essa pessoa e sua equipe escolham ser mais reservados. Entregue um bastão. Por sinal, nossos colegas americanos discutiram hoje a possibilidade de uma moratória sobre ataques a instalações de energia. Nós afirmamos que nunca arriscamos os sistemas de fornecimento de energia. Para a população, e nossos alvos foram apenas aqueles que atendem diretamente às Forças Armadas da Ucrânia. Lembramos que, no contexto das conversas sobre a possível renovação do Acordo do Mar Negro, os mediadores turcos levantaram a questão de proteger as instalações energéticas. Expressamos nossa disposição para discutir as modalidades, mas depois Zelensky desistiu disso. E a segunda questão, isso está relacionado com a tonalidade e a expressão de desejos, sinais, negociações com suas declarações de que eles reivindicam certos territórios da Ucrânia? Eu não sei. Porém, essas discussões ainda estão ocorrendo e os políticos romenos, eles mencionaram isso recentemente? Não vou especular. Sergei Viktorovich, Zelensky declarou ainda ontem que não reconhece os resultados das negociações entre os EUA e a Rússia. Na sua opinião, quão importante é a participação do próprio Zelensky nas negociações para alcançar a paz? E ele pode contar com tal participação? Bem, eu não preciso disso aqui. Seja específico. Esse assunto foi discutido em detalhes pelo presidente Putin na sua recente entrevista com Pavel Zarubin. Não tenho mais o que dizer. Vladimir Sergeyevich, a propósito, o canal maior já ficou evidente que o empreendedorismo, em princípio, é sério para estabelecer a renovação das relações entre a Rússia e os EUA. O que a Rússia deve fazer para evitar neste torpedeamento, para proteger o processo, e hoje, após 4 horas e meia a sós com os americanos, você acha que a vontade deles de restabelecer relações com a Rússia? Para evitar o torpedeamento do estabelecimento de relações entre a Rússia e os EUA, é preciso estabelecê-las. É isso que fizemos hoje e, vou ser franco, com algum sucesso. Longe de tudo, discutimos o que ainda nos divide, mas a abordagem conceitual para o trabalho futuro foi definida pelos presidentes durante sua conversa telefônica e sentimos a total determinação, a disposição concreta de nossos colegas americanos em avançar. Este é o avanço. Obrigado. Vamos lá.